sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa 10ª aula e última aula do nosso módulo de Bibliologia. O motivo pelo qual nós começamos com o módulo de Bibliologia é pelo valor que se tem de se conhecer o livro que nós temos e remover um pouquinho do misticismo religioso que nós carregamos em cima daquilo que carrega um dos maiores valores para a nossa fé cristã. Como eu citei na nossa última aula, alguns cristãos acreditam até hoje que Moisés foi o primeiro homem a escrever um livro. Outros cristãos acreditam que a Bíblia caiu do céu. Alguns talvez pensariam que os homens que escreveram esse livro estavam em transe enquanto estavam escrevendo, possuídos por um espírito, sem controle algum de suas palavras ou de seus pensamentos. Para outros cristãos, a Bíblia veio como um pacote completo, um download que se fez. Eu não sei em qual dessas categorias você se encaixa melhor, mas para mim foi uma grande surpresa quando eu descobri que a Bíblia demorou mais de 1400 anos para ser escrita. Ou o fato de que para este livro, que é a palavra de Deus, chegar até mim, 40 autores precisaram escrever suas obras. Além disso, nós precisamos lutar com a ideia de que nos primeiros séculos da era cristã, o cânon do Novo Testamento nem mesmo existia da forma que nós temos hoje. Enquanto nós hoje estamos lutando para voltar na ideia da igreja primitiva, nós não consideramos de que a igreja primitiva não carregava um livro da maneira que nós carregamos hoje, com 66 livros escritos por profetas e apóstolos, cujo trabalho e o produto carrega a autoridade divina. Também no comecinho desse módulo, nós falamos a respeito do valor de se conhecer a Deus primeiro, e então olhar para a Bíblia a partir de um discipulado ou de um acompanhamento, mentoria, para compreender o contexto do texto, assim como a mensagem sendo entregue pelo autor de cada um desses livros, para que nós também não caiamos no erro de escolhermos algumas das palavras do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e ignorarmos outras, como se um versículo tivesse mais valor do que o outro, como se uma fala de Paulo tivesse mais autoridade do que uma fala de Isaías, e entender que o valor da autoridade escrita não está nos autores, mas na escrita, inspirada e autorizada, soprada pela boca de Deus. Nós aprendemos como a Bíblia é dividida, como o Antigo Testamento está baseado no cânon judaico, na Tanakh, a diferença e os números e os grupos que dividem a Bíblia judaica em comparação com a nossa Bíblia, a porção que nós chamamos de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Precisamos passar pela jornada antes mesmo de entender o porquê nós devemos dar ouvido a Moisés, ou dar ouvido ao livro de Esther, ou ao livro de Cantares, Eclesiastes, Isaías ou Apocalipse de João, de que cada um desses livros foi entregue ao povo de Deus carregado de autoridade, e isso se deu por mediação profética. Deus usou os homens de Deus, seus profetas e apóstolos, para nos entregar essa mensagem. Depois nós falamos um pouco sobre a coleção desses livros e a canonização, que é o processo de ajuntamento e reconhecimento dos livros que carregam essa autoridade. Falamos sobre essa busca pelo cânon até chegar lá no concílio de Hipona e o concílio de Cartago. E agora na nossa aula 9 nós falamos a respeito do processo da escrita, da história e da pré-história e da jornada até que o alfabeto fosse desenvolvido e a mensagem de Deus pudesse ser colocada em palavras que contivessem precisão, permanência, objetividade, e de que a disseminação fosse fácil, onde as palavras de um profeta tal, faladas lá num canto de Israel, pudessem ser transmitidas de uma forma clara e precisa até chegar a nós. Para a igreja do primeiro século, do segundo século, o trabalho de ajuntar e traduzir tanto as palavras do Antigo Testamento quanto as palavras já escritas no Novo Testamento também não foi fácil. Enquanto se havia uma divisão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, muitos hereges estavam surgindo, confundindo a teologia e o coração daqueles que estavam sinceramente seguindo a Jesus. No meio dessas pressões todas de perseguição, pressão política, a pressão religiosa para se fundamentar toda a teologia no mesmo cânon, unificando a igreja globalmente em uma só fé, em uma
só voz, em uma só confissão, foi que nós obtivemos o livro sagrado da maneira que nós temos hoje. E antes desse livro chegar a mim, assim como a minha tradução hoje, Almeida século 21, muitas outras traduções foram feitas. Cópias de cópias de cópias de cópias, manuscritos desaparecidos, manuscritos encontrados, comparações de um a outro, variações textuais, traduções feitas por bons escribas, traduções feitas por nem tão bons escribas, mas algumas dessas traduções mudaram o mundo, fazendo com que tanto o desenvolvimento da teologia cristã, até mesmo da cultura e da sociedade, trazendo uma consciência moral e cívica a partir dos mandamentos e do ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos, valorizando esse processo todo que eu queria finalizar esse módulo de bibliologia, falando a respeito de algumas das traduções da Bíblia que mais fizeram a diferença para que a palavra de Deus chegasse a mim e a você hoje. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? A primeira tradução e versão que eu quero citar é a versão da Septuaginta, do século III antes de Cristo. Se ela é antes de Cristo, ela só contém o Antigo Testamento. Talvez você já tenha notado na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia de estudo, que lá no rodapé da sua Bíblia, às vezes aparece dizendo manuscritos massoretas ou XXL, diz que esse XXL 70 está falando justamente da versão da Septuaginta. E a história dessa versão da Septuaginta começa com a história de uma cidade e de uma biblioteca. Se você nunca ouviu falar a respeito dessa história, nós estamos falando sobre a cidade de Alexandria e a famosa Biblioteca de Alexandria. A cidade de Alexandria foi construída e desenvolvida um ano após a vitória de Alexandre o Grande sobre o rei Dário III. E foi nessa vitória que Alexandre o Grande libertou o Egito do domínio persa. E no meio disso ele acabou sendo recebido como o grande libertador do povo. E essa cidade de Alexandria no terceiro século ela já era vista como uma das maiores cidades da época, como uma grande capital intelectual do Mediterrâneo. O homem que ficou responsável por essa região, especificamente por Alexandria, depois da vitória de Alexandre e depois também da morte de Alexandre o Grande, foi Ptolomeu II. E esse rei, ele era muito culto e patrocinador também da cultura na sua cidade. Uma das grandes obras pela qual Ptolomeu é conhecido até hoje foi pela construção da grande biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca, na época, foi tão grandiosa que dizem que ela continha um acervo perto de 1 milhão de rolos de papiro. É muita coisa. E naquela mesma época, muitos dos judeus da diáspora que começaram a se espalhar pela terra moravam também em Alexandria. E esses judeus eram homens e mulheres de duas culturas. Em sua cultura, eles se alimentavam e era grandemente influenciado pelo helenismo, mas religiosamente eles mantinham as suas tradições judaicas. Mas a influência do helenismo era tão grande sobre eles de que naquela época em Alexandria eles já nem mais falavam hebraico dentro das sinagogas. E foi nesse contexto de helenismo, judaísmo, no meio de Alexandria e no Egito que surgiu a história da Septuaginta. Agora, a história de como a Septuaginta veio acontecer, ela é meio... ela é difícil de acreditar, porque existem até alguns mitos por trás da verdade. Para a reconstrução da história da Septuaginta, nós contamos com 3 fontes principais de textos da era patrística. Nós temos a Carta de Aristeias, que alguns chamam de pseudepígrafo, que teria sido escrito no 2º século. Nós temos um trecho de uma das obras de Flávio Joséfos também, falando a respeito da Septuaginta, e nós contamos também com os escritos de um filósofo judeu de Alexandria chamado Filon. E a história é contada numa mistura de ficção com propaganda, com verdade e misticismo. Vai mais ou menos assim. O que aconteceu então foi que Ptolomeu, rei de Alexandria, olhando para sua vasta coleção de rolos, na sua imensa, gigantesca biblioteca, observou que ele havia muito conteúdo religioso de muitas das nações e religiões da época, escrito de todo tipo de Deus, mas não havia cópia alguma
cima dos escritos da religião judaica. Um motivo óbvio pelo qual ele não tinha uma cópia era porque não se havia necessidade de se fazer uma cópia, já que todos aqueles que tinham uma aliança para com Deus eram hebreus, tinham uma aliança com Israel, falavam hebraico ou ouviam hebraico ou eram ensinados dentro das sinagogas por rabinos judeus, mesmo que talvez falassem aramaico ou grego, eles eram ensinados em hebraico, porque carga d'água se faria necessidade de traduzir um texto se ele não seria lido pelas outras nações, já que Israel era a grande nação monoteísta na terra naquela época. O valor daquilo que Ptolomeu estava desejando é tão imenso porque traduzindo os textos de todas as nações para o grego seria mais ou menos, em comparação, traduzir todos os textos de todas as nações para o inglês. Uma vez que estivesse em inglês, qualquer nação poderia acompanhar o texto de outras nações a partir dessa língua que unificava qualquer povo e qualquer cultura. Desejando isso, então, Ptolomeu enviou Demétrio, que era o bibliotecário da época em Alexandria, para Israel para conversar com o sumo sacerdote Eleazar, trazendo um pedido do próprio rei de Alexandria, Ptolomeu II. Quando Demétrio chega a Israel para falar com o sacerdote, ele traz consigo 3.000 escravos judeus que eram escravos em Alexandria e foram libertos como um tipo de presente. Por favor, me dê o que eu preciso. O que o rei então estava pedindo ao sumo sacerdote era que Eleazar enviasse para Alexandria os seus melhores eruditos, os seus melhores anciãos, os homens mais cultos do hebraico e da religião judaica, para traduzirem todos os textos da Torá, dos profetas e dos escritos para a língua grega, para que tanto Alexandria quanto todo o reino grego e mais para frente romano pudessem acessar aquilo que era valoroso para a cultura judaica. Conta então a história que o sumo sacerdote Eleazar enviou para Alexandria 6 anciãos de cada tribo, totalizando 72 anciãos. E estes 72 anciãos foram para Alexandria, foram recebidos com grande festa, com banquetes e tudo mais, se assentaram com Ptolomeu II, que estava feliz em ter recebido eles ali para uma obra histórica. Ninguém jamais havia traduzido os textos dos hebreus para qualquer outra língua. E ali estavam 72 anciãos com os rolos feitos de pele, escritos em ouro, os melhores pergaminhos, os melhores escribas, os melhores tradutores para fazer o maior dos produtos, a Torá em grego. Então, quando essas festividades acabaram, Demétrio, o bibliotecário, pegou esses 72 anciãos, levou eles até uma ilha chamada Faros, onde futuramente seria construído justamente o farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo. E esses 72 anciãos chegaram na ilha de Faros, uma ilha isolada, uma ilha vazia, e a tradição diz que cada um desses 72 anciãos se separaram para locais isolados, para suas cabines isoladas, e havendo passado exatamente 72 dias, estes 72 anciãos saíram de suas cabines, cada um com a sua tradução completa, perfeita. E quando eles passaram pelo processo de comparação, todas as 72 traduções estavam perfeitamente adequadas com os manuscritos. Não havia um erro somente. Todas as palavras, palavra por palavra, letra por letra, estavam iguais. Quando esses 72 anciãos viram que eles traduziram as obras da Torá em 72 dias, eles celebraram, pois acreditavam que aquele momento havia sido inspirado e orientado por Deus. Quando aquele trabalho foi trago para Alexandria e lido diante de Ptolomeu, tanto os judeus quanto os egípcios celebraram diante de tal obra e amaldiçoaram qualquer pessoa que mudasse uma só letra daquela tradução. Por causa da história tradicional desse feito na ilha de Faros, por esses 72 anciãos, é que essa tradução é conhecida como a versão dos 70, ou a tradução dos 70, ou como a maioria de nós hoje conhecemos, simplesmente pelo número romano
LXX, que é 70, enfatizando aqui também que essa obra feita em 72 dias era somente do Pentateuco, a Torá, os escritos de Moisés. Os demais livros do Antigo Testamento foram sendo traduzidos nas próximas décadas e séculos. No meio desses livros levados para Alexandria estavam também aqueles que nós chamamos hoje de apócrifos, os livros de 1ª Esdras, Judite, Tobias, 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus, Odes, Oração de Manassés, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Salmos de Salomão, Baruque, todos esses livros e até mesmo aquelas adições ao livro de Daniel estavam sendo traduzidos por estes anciãos naquela época também na obra de tradução da Septuaginta. Um dos motivos pelo qual estes livros estavam contidos no meio dessa tradução é que naquela época, 3 séculos antes de Cristo, o cânon judaico ainda não havia sido fechado completamente. E estes livros ainda estavam sendo questionados e estudados quanto à sua autoridade e sua inspiração. Como nós já vimos, hoje mesmo os judeus não aceitam estes livros como sendo autoridade escrita. Carregam estes livros somente pelo seu valor histórico. E essa tradução do hebraico para o grego foi revolucionária naquela época por causa da helenização da região de Israel também. Os judeus agora falando aramaico, usando o hebraico somente para leitura nas sinagogas, já não precisavam mais ler os escritos em hebraico, porque agora poderiam acessar a cópia das escrituras em grego, que era uma língua muito mais comum na época do que o hebraico. A sua influência foi tão grande que a grande maioria das citações no Novo Testamento a respeito de texto do Antigo Testamento são baseados na Septuaginta e não nos textos originais do hebraico. Até hoje, muitas das traduções e versões da Bíblia utilizam a Septuaginta como sua base para a comparação da tradução do grego para o latim ou do hebraico para o grego. E hoje eu sou grato pela Septuaginta, por ter sido o primeiro passo para muitas traduções que levaram a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Depois da Septuaginta, nós vamos ver uma outra versão aparecendo lá para o final do século I já. Essa tradução continha o Antigo Testamento e alguns já dos escritos do Novo Testamento, chamada de Vetus Latina. Essa tradução foi feita dos escritos dos judeus para o latim. Agora, com a necessidade de tradução para um alcance maior do cristianismo, para as nações que estavam sendo conquistadas pelo Império Romano e que não falavam grego. O latim, a partir dessa época, começou a ganhar grande destaque cultural, acadêmico e filosófico, a chegar ao ponto de que o latim era o certificado de que uma literatura poderia ser acessada ou citada academicamente. Não se sabe quem fez essas traduções, mas acredita que foram tradutores informais, não escribas, não pais da igreja autorizados ou com uma grande capacidade linguística. Foi uma tradução simples. Foi tão simples que a maioria dos manuscritos ou cópias dessa Vetus Latina nem poderiam ser autorizados para o uso de comparação ou tradução para outras línguas posteriormente. Mas uma coisa que se ficou atestada era de que essa tradução era como um tipo de cânon, já do final do 1º século para o 2º, usado para ajudar na igreja local ou para ajudar até mesmo os pregadores ou os apóstolos e bispos da época com suas pregações. Um tipo de livro de referências. Mas eu não poderia deixar de citar essa versão como sendo uma tradução que ajudou a palavra a ganhar espaço e avançar na linha do tempo em direção a mim e a você. Depois, lá para o ano de 240, nós vemos uma outra versão não muito falada hoje, chamada de a Hexapla de Orígenes. Essa versão, Hexapla, que significa sextuplo, é uma edição feita por Orígenes, ou compilada por Orígenes, que continha 6 traduções paralelamente em colunas para serem lidas ou comparadas como um tipo de Bíblia interlinear. Você já viu uma dessa? Tem inglês e português na mesma página? Ou hebraico e grego, inglês e português? Então, essa versão de Orígenes tinham 6 versões diferentes. Havia-se uma versão dos textos em hebraico, uma versão dos textos do hebraico transliterado para o grego, havia a versão de Áquila de Sinop, tinha a versão de Símaco, o Ebeonita, um tipo de versão da Septuaginta,
Septuaginta, ou tirado da Septuaginta, e também a versão das Escrituras de Teodócio. O objetivo dessa compilação nós não sabemos, não foi comprovado, mas alguns acreditam que Orígenes estava trabalhando essa versão por causa da problematização a respeito da corrupção das Escrituras, ou traduções. Ou essa compilação serviu para mostrar que os textos estavam mesmo faltando com a originalidade dos textos hebraicos, ou essa versão serviu para o contrário, justamente para mostrar que os textos originais não estavam sendo corrompidos por causa das traduções. Orígenes foi um grande tradutor das Escrituras, um grande estudante do hebraico bíblico, que lutou pela tradição e pela veracidade da tradução baseada nos originais, e por isso acredita-se que seu trabalho estava sendo de preservação de uma tradição coerente. Ele até deixou uma carta para um amigo chamado Sexto Júlio, fazendo um comentário sobre o Evangelho de Mateus e discrepâncias de tradução. Esse texto diz assim, vamos dar uma lida. Devido à discrepância entre os manuscritos do Velho Testamento, com a ajuda de Deus, nós fomos capazes de superar usando o testemunho de outras edições. Isso ocorre porque pontos na Septuaginta, que por causa da discrepância encontrada em outros manuscritos, tinha dado ocasião para dúvidas, que nós avaliamos com base dessas outras edições e marcadas com obelos aqueles lugares que estavam faltando no texto hebraico, enquanto outros acrescentaram um sinal de asterisco, onde era evidente que as lições não foram encontradas na Septuaginta. Nós adicionamos o outro de acordo com o texto das edições hebraicas. Então, por essa carta para o seu amigo, dá para ver que o desejo de Orígenes da preservação do texto original estava sim sendo carregada dentro da tradição cristã, isso lá no ano de 240. Então, ao contrário do que alguns pensam hoje, de que o desejo dos escribas era na verdade aproveitar o texto para benefício próprio, Orígenes mostra que o desejo na verdade era primeiro para que ele tivesse o texto correto e depois para que o texto fosse passado e preservado da maneira correta. Então, mais uma vez, eu sou grato por Orígenes pelo seu desejo e esforço de manter as Escrituras e a palavra de Deus da maneira correta. Quando eu digo que eu estou grato por estes homens de Deus e por essas traduções, de maneira alguma eu estou sendo ingênuo pensando que toda a tradução e todas as palavras traduzidas por eles está correta e é a palavra de Deus, mas confiando no trabalho dos tradutores, dos escribas e dos linguistas, eu consigo ter paz para com o texto, sabendo que em sua essência doutrinária nada está faltando. Até mesmo os mais céticos e pessimistas vão concordar. Ao se falando de doutrina, nada do que nós temos hoje é diferente do que se tinha lá atrás. Então, glória a Deus por isso. Avançando então na nossa aula, nós temos a Vulgata Latina do IV século, feita por Jerônimo para o latim popular, e por isso que é chamada de Vulgata popular, comum. Nos primeiros séculos, a igreja contava somente com os textos em grego, porque foi nessa língua que os escritos do Novo Testamento estavam sendo escritos. Mas com a mudança no mundo, houve-se a necessidade de adaptação na tradução dos textos originais para que o crente de qualquer nação pudesse se beneficiar da palavra de Deus. E foi vendo essa necessidade que Jerônimo fez a sua tradução para o latim, mas diferente dos outros, ele usou o texto original do hebraico para fazer sua tradução, não a Septuaginta. E essa foi tanto a primeira, quanto por muito tempo a única Bíblia que havia traduzido para o latim diretamente dos textos do hebraico, já que a maioria usava a Septuaginta para isso. Essa tradução de Jerônimo foi uma das principais e mais importantes obras da igreja cristã até hoje. Ela deve ser valorizada porque ela mesmo teria sido a Bíblia usada pela igreja por muitos séculos e até mesmo usada para muitas das traduções posteriores. Aquelas que não utilizariam do grego ou do hebraico original para fazer as suas traduções, utilizaram da Vulgata Latina de Jerônimo. Então, por Jerônimo e pela Vulgata Latina, eu sou grato pelo esforço de preservação e tradução para que a palavra de Deus chegasse
chegasse a nós. Depois nós vamos ver uma tradução que alguns desconsideram, mas eu acho de muito valio a Bíblia e a tradução de Wycliffe, lançada pela primeira vez em 1382. A Bíblia de Wycliffe foi uma tradução feita para o inglês a partir justamente da Vulgata Latina de Jerônimo. E ela tem esse nome porque o seu autor ou supervisor se chamava John Wycliffe. John Wycliffe, que foi um grande homem de Deus e também inspirador da pré-reforma protestante da época, séculos antes de Martinho Lutero. Ele que era um professor na faculdade de Oxford e teólogo, sempre batalhando e lutando contra o clero da Igreja Católica Romana, que a cada dia se tornava mais rica, enquanto o povo ficava cada vez mais pobre. Para Wycliffe era inconcebível de que tanto o Papa quanto bispos da Igreja Católica pudessem viver da maneira que eles viviam e ainda observassem a maneira que os homens da Igreja primitiva viviam em simplicidade. Além de ser totalmente contra as novas seitas e os novos pensamentos que estavam sendo gerados na época dentro da Igreja Católica. Foi no meio disso tudo que ele começou a organizar uma nova tradução do latim para o inglês para que a Bíblia se tornasse popular e alcançável pelas pessoas simples. Porque para John Wycliffe, a Bíblia deveria ser a base para toda doutrina e vida cristã. Em uma de suas frases conhecidas, ele dizia que a verdadeira autoridade emana da Bíblia, porque ela contém poder suficiente para governar o mundo. Por causa da sua obra de tradução e luta contra as heresias dentro da igreja, Wycliffe foi excomungado e a sua obra foi tida como uma versão não autorizada das Escrituras. Mas o próprio John Wycliffe foi um grande precursor na sua época e inspirador da reforma alguns séculos depois. E por ele eu sou muito grato também. Depois, lá para 1560, nós temos a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é a segunda versão em inglês mais vendida no mundo, ficando atrás somente da versão da King James. E essa versão mesmo da Bíblia de Genebra foi feita 51 anos antes da Bíblia do Rei James, ou Rei Jaime, ou Rei Tiago, ou como alguns já conhecem, o King James. A versão da Bíblia de Genebra é muito significante porque ela foi a primeira Bíblia a ser lançada e impressa mecanicamente. Ela foi produzida em massa e distribuída para um público geral, qualquer um que quisesse, além de ela ter vindo com vários guias de estudo que incluíam citações de versos, dicionário, referência cruzada, fazendo dela uma arma poderosíssima na mão de qualquer pessoa que pudesse comprá-la. Por essa Bíblia ter sido feita e popularizada, especialmente nos países onde o calvinismo possuía muitos adeptos, essa Bíblia também foi odiada por muita gente, especialmente pelo King James, que é a nossa próxima versão feita em 1611. A versão do Rei Jaime ou Rei Tiago, que falando esse nome em português fica feio pra caramba, então eu vou continuar chamando de King James, é a versão em inglês feita às ordens do King James para o benefício da Igreja Anglicana. Essa obra foi tão difundida que se tornou o livro em inglês mais publicado da história, fazendo dele um livro importantíssimo até mesmo para o desenvolvimento da cultura inglesa. Essa versão foi feita por 50 estudiosos e tradutores, mas que reaproveitaram traduções já feitas para fazer essa nova obra. Ao contrário também da Bíblia de Genebra, essa nova versão nem vinha com notas de rodapé nem nada, vinha somente com texto. Por causa da sua linguagem, essa versão se tornou ainda mais famosa do que a versão da Bíblia de Genebra. E tanto pela Bíblia de Genebra quanto pela Bíblia do King James, eu sou muito grato, porque elas ajudaram a fortalecer a cultura e o cristianismo ao redor do mundo. Por último, nós vamos falar a respeito da tradução para o português. Antes da Bíblia inteira ter sido traduzida para o português, algumas partes, textos ou livros da Bíblia estavam sendo traduzidas e utilizadas ao longo dos séculos. A grande maioria desses textos e traduções utilizavam-se de outras traduções já feitas, ao invés de traduzirem os textos do hebraico e do grego. A maioria utilizava da Vulgata Latina. As primeiras traduções que foram feitas da Vulgata Latina para o português aconteceram durante o reinado de Dom João I, lá em Portugal ainda em 1343. E o livro de Atos dos Apóstolos foi o primeiro livro a ser traduzido para a língua portuguesa. Ao longo do tempo, outras partes da Bíblia foram também traduzidos da Vulgata Latina para o português e alguns textos até traduzidos do francês para o português. E foi em 1675 que o Novo Testamento foi finalizado diretamente do grego para o português e publicado em
1681, e logo depois o Antigo Testamento traduzido diretamente do hebraico para o português e publicado em 1753. Este grande feito e presente para o mundo de fala portuguesa foi feito pelo grande português João Ferreira de Almeida, de quem tiramos o nome das principais versões das Bíblias em português. A minha Bíblia mesmo se chama Bíblia Almeida, século 21, e é uma versão das traduções de João Ferreira de Almeida. Esse grande português de Portugal, grande conhecedor tanto do hebraico quanto do grego, já conhecia as versões em português que tinham na sua época, mas não estava satisfeito com as traduções por terem sido feitas a partir da Vulgata Latina e não dos originais. João Ferreira então usou os manuscritos massoréticos para o Antigo Testamento e os textos receptos do Novo Testamento. Estes manuscritos mesmos são considerados até hoje como os mais fiéis dos originais que foram guardados. Então, por João Ferreira de Almeida, o homem que traduziu a Bíblia do original para o português, eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato pelos esforços, pelo tempo gasto, pela vida investida, pelo suor, pelo perigo, pelas lutas de homens ao longo dos séculos que investiram tudo que tinham, porque sabiam o valor dos escritos que estavam diante deles. Muitos foram mortos porque estavam traduzindo, muitos foram perseguidos porque faziam parte de grupos de tradução, outros gastaram toda a sua vida aprendendo novas línguas, aprendendo o hebraico bíblico e o grego koiné, estudando a Vulgata Latina ou a Septuaginta, sendo enviados de nação para nação, longe de suas famílias, porque entenderam que as letras escritas nessas folhas de papiro ou pergaminhos velinos ou em pedras ou argilas não eram apenas palavras, mas era vida e verdade. E agora, ao passarmos para a próxima fase desse curso, buscando compreender livro por livro, nós não podemos avançar sem antes sermos gratos, sem antes considerarmos o valor daquilo que nós temos, de capa a capa, na nossa língua, do tamanho que você quiser, da cor que você quiser, como aplicativo no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Eu mesmo tenho várias traduções e tipos de Bíblia e eu não teria nenhuma delas se não fosse por esses homens e mulheres ao longo do tempo que receberam uma graça da parte de Deus para levar à próxima geração as palavras de vida eterna contidas nesse livro chamado Bíblia. Então, para finalizar a aula de hoje, eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e a orar comigo. Eu quero agradecer a Deus por esse livro novamente. Senhor, nessa noite eu te agradeço pelos homens e mulheres que se esforçaram na tradução deste livro para que outros pudessem acessar e receber as palavras de vida eterna contidas nesse livro. Até hoje, Pai, enquanto nós estamos diante desse computador assistindo a essa aula, homens e mulheres ao redor do mundo estão aprendendo novos dialetos, novas línguas, tudo porque eles valorizam aquilo que receberam da tua parte, sabendo do poder que esse livro carrega para transformar as vidas daqueles que serão alcançados pelo seu evangelho. Por isso eu peço, Pai, que nós nunca venhamos negligenciar esse livro, que nós nunca venhamos esquecer esse livro, que nós nunca venhamos considerar esse livro de pouco valor, mas venhamos, Senhor, utilizá-lo com todo o coração, com toda a mente, como regra de fé, como prumo de medir. Ensina-nos a amar a sua palavra, Senhor, todos os dias da nossa vida, que os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos discípulos venham tomar proveito de tudo aquilo, Senhor, que nós aprendemos, que nós ganharmos, que nós adquirimos através desse livro, Senhor. Dai-nos o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nós desejamos te amar pelo que a Bíblia diz a respeito de nós, a respeito de ti, a respeito da realidade. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir a sua palavra e um coração disposto a obedecer. Nós venhamos encontrar deleite na sua palavra, Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém, amém. Amém? É isso. Este foi o nosso módulo de bibliologia. Nós nos vemos na próxima aula, no próximo módulo. Se Deus quiser, Deus te abençoe.